bloqueada. Tá bloqueada ali. Uma boa tarde a todos. Novamente, continuando as mensagens psicografadas por Eurípides Barçanufo. Nós aqui viemos nesta tarde, hoje eu trago o Iraci junto comigo para me ajudar, para nós publicarmos mais uma mensagem desta obra que se chama Eurípides, o Médium de Jesus, da editora Esperança e Caridade de Sacramento, lá do Colégio Allan Kardec. Então, resgatando essa memória dessas mensagens que Eurípides recebeu naquela época, nós trazemos hoje uma mensagem recebida em 3 de setembro de 1906. E ela nos diz assim: queridos filhinhos, eis que vosso apelo celestial para vos virmos falar atravessou nas chamas de vosso pensamento o ilimitado espaço e veio atingir-nos. Solícitos, satisfeitos mesmo, viemos ao cumprimento do que nos pedistes, ou solicitastes a divina providência. Esta mensagem é de Vicente de Paulo. E ele continua: Deus que vos enche os corações dos sentimentos tendentes à perfeição e pureza de vossas almas. Conversemos amigável e fraternalmente. Esclarecendo, Vicente de Paulo era o espírito que orientava Eurípides Barçanufo nas suas tarefas espíritas, na sua tarefa de divulgação, de educação e também de cura. É com algum prazer que prontamente ouvimos as rogativas que partem de vós e descemos a este grupo, pois vemos nele desejos de progresso espiritual e tal anelo nos é significativo. Queremos, todavia, gozar a mais viva satisfação, vendo-vos sinceros cultores da vinha do Senhor, isto é, amando-vos com verdadeiro amor, criando pela fragrância do afeto puro em torno de vós uma atmosfera de perdão, doçura, afabilidade, indulgência, tolerância e caridade para com vossos iguais. Vicente aqui se referia àquele grupo espírita que se reunia. E eu então convido Iraci para nos falar sobre a importância destes aspectos de doçura, de afabilidade nos grupos espíritas. Essas colocações, essas virtudes destacadas por Vicente de Paula, elas se aplicam por todo o tempo, sempre. São atitudes de convivência, de respeito, de amor, de carinho, de interação uns com os outros, que devemos manter conosco em todas as situações, todos os encontros e em todas as vivências. Na fase que estamos vivendo, mais do que nunca. É momento de estarmos unidos, compreendendo uns aos outros, compreendendo as atitudes, alguns um pouco mais antecipadas, outros um pouco mais, como se diz, ponderadas, porque a situação que estamos vivendo, ela nos leva a agirmos com razão, com ponderação, mas também temos o nosso coração, os nossos sentimentos, a razão e os sentimentos. E nas nossas vivências, a nossa forma de pensar, de agir, a bagagem de conhecimento que temos desta vida e os conhecimentos espirituais que carregamos são os dados de que dispomos para agirmos nessas situações. Tenhamos, então, a fé raciocinada, pensando no nosso bem, o bem do nosso próximo, da nossa comunidade, das nossas organizações espíritas, e tratemos, então,
todos os irmãos, na medida do possível, dando o melhor de nós para essa fraternidade, de maneira que, somando esforços, buscando a saúde do corpo, da mente e do espírito, possamos nos harmonizarmos, inclusive com bons pensamentos, bons sentimentos, contribuirmos para que a nossa ciência atual possa plasmar ou criar, com a devida necessidade e tempestividade possível, segundo o tempo de Deus, os remédios de que necessitamos para os cuidados dos nossos corpos, para a nossa sobrevivência como pessoas, como espécies, e, sobretudo, para o nosso entendimento e o nosso crescimento espiritual, pois esse é o propósito das nossas existências. Vivências aqui na Terra, aqui na carne, para lapidar o nosso espírito para níveis mais elevados de consciência e de progresso. Essa reflexão, então, de Iraci, nós seguimos lendo a mensagem psicografada por Eurípides Barçanufo, que nos vem ditada por Vicente de Paulo, lá em 13 de setembro de 1906, lá em Sacramento, Minas Gerais, aquela cidade maravilhosa que nós amamos muito. E Vicente de Paulo nos diz assim: sentimos-nos deveras prazerosos quando vemos tais sensações arfarem-vos do peito. Que alegria não experimentareis também por isso no dia em que, libertando-vos do invólucro carnal que vos retém presos a este planeta de sofrimento, alando-vos as regiões onde se respira felicidade, presenciardes que assim procedendo, praticastes o vosso dever, tratastes em tratando do bem-estar humano, da vossa ventura, em cujo gozo entrareis então. Então ele nos diz que aqueles que trataram bem os seres humanos, que trataram bem aqueles seres da sua convivência, farão jus a planetas de maior felicidade. Sim, queremos ambicionar muito que vos dediqueis à realização dos preceitos mais essenciais da doutrina do Cristo, para cuja fiel observância muito nos esforçamos por atrair-vos a atenção. Não repouseis à borda da estrada. Aqui um alerta. Como desacorçoados viajores que, desanimados de tocar o termo da viagem, pelas aparentes dificuldades que se lhes aprovem, sentam-se desalentados, só olhando o trajeto percorrido e receoso de medir o caminho a percorrer ainda. Enriquecei-vos com os ensinos que vos são dados e, sobretudo, praticai-os. Não almejamos ver-vos senão caminhando sempre na senda larga do bem. Então, nós vivemos momentos, né, Iraci, em que muitas pessoas estão assustadas, estão desacorçoadas, desalentadas, e pensam, às vezes, até em desistir da jornada, em desistir das tarefas, mas é um momento em que nós daremos o nosso testemunho, é um momento em que a nossa fé está sendo testada, é um momento em que nós temos que usar a nossa criatividade, a nossa imaginação, tudo aquilo que nós temos de potencial para fazer o bem, para continuar com o nosso trabalho, para nos ajudarmos de alguma forma. Não sei se tu concordas nesse aspecto. É momento de encontrarmos formas alternativas de continuarmos a nossa caminhada, encontrando soluções na medida em que a situação nos permita, com prudência, com calma, fazendo a nossa parte de onde estivermos ou como pudermos, respeitando, digamos, os esforços coletivos de contenção da epidemia nesse momento e fazendo, digamos, procurando ajudar o próximo, né, de onde estivermos, seja por um telefonema, por uma mensagem de celular, uma mensagem que possa passar aos outros, ajudando alguém que esteja próximo de nós,
dando o atendimento fraterno para os nossos irmãos e recebendo também. Porque todos nós precisamos, nesse momento, trocar energias benéficas e construtivas de soluções para o bem de todos. E tenhamos fé que conseguiremos. Jesus está conosco, sempre. Utilizando os recursos que estiverem ao nosso alcance. E qual recurso melhor que o Evangelho de Jesus? Qual recurso melhor do que esse conhecimento da doutrina espírita, dessas obras que estão ao nosso dispor, da prece, da irradiação sincera de pensamentos, do nosso Evangelho no lar, e ainda o recurso de usufruir do nosso lar nesses momentos, de usufruirmos da companhia uns dos outros, de nos amarmos, nos entendermos, de termos paciência. E falando em amor, segue o texto de Vicente de Paulo com esta belíssima frase: amar é a lei por excelência do código divino. Observá-la é nosso maior dever e deve constituir nosso mais sério empenho. O amor universal se traduz na mínima como na máxima obra de Deus, incitando-nos à imitação para nos elevarmos na escala da perfeição e consequente felicidade. Ai do pobre irmão que diz: eu não amo senão aos que me amam, e isso enquanto me for conveniente sua estima. Odiar e, se possível for, trucidar o que me é inimigo, é a mais carinhosa aspiração de minha alma. Equivale sua expressão à proferição de sua própria sentença. Reservados lhe estão acerbos tormentos por esses sentimentos simplesmente aviltantes. Perdoar, amar os que nos desejam mal, é mandamento da grande lei e que Jesus tão singularmente recomendou e exemplificou. Imita-o, caríssimos filhinhos, nos diz Vicente. Perdoai, amai, fazei todo o bem que vos estiver ao alcance àqueles que vos consagram desafeição. Copiai nisto, como em tudo, o divino modelo que na pessoa do divino Nazareno vos foi dado. Não vos importe que, por perdoardes e ainda obrardes o bem para com vossos inimigos, vossos irmãos que não podem ainda compreender a grandeza dessa ação, vos censurem e procurem vos molestar. Para eles também a indulgência e o amor. Eis o que muito vos aconselhamos por hoje a seguir neste mundo de imperfeições e dor. Deus que vos auxilie com a graça poderosa e inapreciável que procede dele, a levardes a efeito semelhantes ensinamentos. Agora que fiquem todos na santificante paz do Senhor. Vicente de Paulo, em 3 de setembro de 1906, mensagem recebida por Eurípides Barçanufo, no grupo Esperança e Caridade, que hoje tem sua sede na Escola Allan Kardec, em Sacramento, Minas Gerais. Então, que nós aproveitemos estes momentos de recolhimento para fazermos a nossa asepsia mental, asepsia do nosso coração, perdoando aqueles que nos ofenderam, esquecendo as bagatelas do dia a dia, as pequenas coisas, as pequenas mágoas e também as grandes, se possível, perdoando efetivamente para limparmos a psicosfera do planeta que habitamos, para que essas larvas espirituais que nos circundam possam ser espargidas e que nós tenhamos momentos melhores, momentos de felicidade após esse recolhimento, momentos de uma implantação efetivamente de um novo tempo. É momento de exercer a caridade, segundo nos ensinava Jesus. Sermos benevolentes para com todos, indulgentes para com as falhas, as incompreensões do nosso próximo e de perdoar as ofensas. Não é tempo de cultivar antagonismos, é tempo de união, de ajuda e de desenvolvimento dos verdadeiros sentidos de fraternidade e de amor. Então, encerrando o nosso vídeo, eu convido a todos a aproveitarem os seus lares,
aproveitarem esses momentos para relevarem as pequenas desavenças que às vezes também existem na família, para termos dias de paz, para termos dias de entendimento, de reflexão, de leitura, de prece, de integração com os filhos, para fazermos uma alimentação saudável, para esperarmos os dias melhores que com certeza virão para todos nós. Que uma grande paz permaneça nos corações de todos. Tenhamos fé.